E o governo Trump já começou uma série de operações para prender e deportar imigrantes ilegais. Ele anunciou que poderia impor tarifas à Colômbia, porque o país se negou inicialmente a receber voos com imigrantes ilegais deportados. O presidente colombiano Gustavo Petro, de cara, disse não vai entrar, e aí disse que 2 aviões militares americanos não seriam autorizados a entrar na Colômbia, a pousar na Colômbia. Em uma publicação na Truth Social, né, neste domingo, o presidente americano afirmou que os Estados Unidos então aplicariam tarifas emergenciais de 25% sobre todos os produtos colombianos que entram no país, aumentando essa taxa para 50% em uma semana. E aí o Gustavo Petro já disse que não, tudo bem, então a gente aceita, vou inclusive mandar aviões militares da Colômbia para buscar os deportados colombianos. E deputado Marcel Van Hatten, a gente também está vendo aí, acompanhando mais uma vez a imprensa fazendo papel ridículo, com esse voo que chegou com os deportados brasileiros. Como disse o Constantino, nenhum ali é bonzinho, né? Todos ali são criminosos, né? Os que têm crimes menores foi uma tentativa de entrada ilegal nos Estados Unidos, mas tem gente condenada por outros crimes. Tem como é o nome do sujeito, meu Deus, que até Metrópolis, passageiro do primeiro voo de deportados da era Trump. Morei lá há 35 anos, né? E o sujeito, Simval de Oliveira, ele foi condenado a 5 anos de prisão federal, assumindo-se culpado, inclusive, em 2022, por lavagem de dinheiro, 5 milhões de dólares de lavagem de dinheiro. E a turma toda da imprensa, que deixou de ser imprensa, deputado, dizendo que o Trump é malvadão. Mas nós temos os números aqui. Em 2023, 2024, a administração Joe Biden mandava um avião desses por mês, com deportados brasileiros, todos algemados da mesma forma, e o governo do PT não dava um pio. Quer dizer, foi o Trump assumir e agora esse tipo de conduta virou um absurdo total. Quer dizer, a construção da imagem do malvadão, ela tem sempre a ajuda dessa imprensa asquerosa, deputado. Sem dúvida, Lacombe. Eu acho que há duas relações a partir dessa situação que nós estamos vivenciando agora. A primeira é que o Trump veio realmente para cumprir aquilo que prometeu, né? Acho que o Constantino foi muito feliz quando ele disse que é diferente da vez passada, e ele está aí, não que na vez passada não tivesse implementado muitas coisas que tinha prometido, mas ele não está dando muita bola mais para esse tipo de hipocrisia, demagogia, e a segunda coisa que se percebe é justamente essa hipocrisia, essa demagogia da esquerda, dos presidentes de esquerda, como são o caso do Petro na Colômbia e do Lula no Brasil. E o Lula deve receber uma resposta em breve, porque o Itamaraty mandou também uma cartinha para os Estados Unidos pedindo informações, né, sobre essa chegada. Nunca se preocuparam antes, por isso a hipocrisia, né? Nunca demonstraram o tipo de revolta que agora estão demonstrando, mas não é porque tem empatia com as pessoas que estão algemadas. Muito antes, pelo contrário, não teriam empatia por aqueles que estão presos injustamente desde o 8 de janeiro, por exemplo, que estão usando tornozeleiras eletrônicas. A Débora, né, dos Santos, que a gente sempre cita, aquela mãe, né, de 2 crianças que passou batom, escreveu com batom, perdeu o mané na estátua do STF, fez algo errado, é verdade, mas no dia seguinte aquilo estava limpo, mas ela está até hoje sem poder ver os seus filhos. Então isso é maldade, com isso o PT não se importa, muito antes pelo contrário, né? O PT, na verdade, promove essa injustiça contra as pessoas com as quais o PT não concorda, e criminosos que chegaram no Brasil. Você citou bem um dos casos, né? Eu estava justamente procurando também aqui o nome do Simval de Oliveira, né? Um dos casos, e todos os demais têm alguma coisa, porque senão não estariam sendo deportados dos Estados Unidos. Um dos casos é de um condenado por estelionato pela justiça americana. Então, é um momento de muita tensão. Acabei de olhar, antes de entrar aqui na live, os dois dos principais jornais da Colômbia, o El Tiempo e o El Espectador, são jornais, assim, ainda desde o século XIX, né? São os jornais mais antigos da Colômbia, e ambos tratando com extrema preocupação dessa
situação criada entre a Colômbia e os Estados Unidos por uma irresponsabilidade do presidente Petro, porque veja bem, segundo o que disse Marco Rubio, ele tinha sido informado antes do avião decolar. E quando o avião já estava no ar, decidiu mudar de ideia e negar pouso para o avião na Colômbia. Isso é um absurdo, porque no fundo foi apenas capricho político. Porque se as pessoas já estavam algemadas, ele era contra isso durante todo o período do voo de ida à Colômbia, fez elas voltarem ainda aos Estados Unidos. E agora está oferecendo mandar o avião presidencial para os Estados Unidos buscá-las, mas o Trump já disse, não tem mais visto para os funcionários do governo de Petro, nem para os filiados do seu partido a partir deste momento. Então é uma crise diplomática muito grande, a gente vai precisar observar isso de perto, né? Eu não sei como vai ficar a situação do Brasil também daqui para frente, porque, pelo que se percebe do Donald Trump, não vai aceitar essas bravatas aí socialistas gratuitamente, né? E o Brasil já demonstrou também, por meio das atitudes do Lula, de ministros do STF, que está querendo escalar uma tensão com os Estados Unidos que já existe desde antes de Trump assumir. Lembre-se que Lula chamou Trump de nazista, disse que se Trump ganhasse as eleições, haveria a volta do nazismo à administração americana. Um absurdo, e ele nunca se desculpou por isso. E também sabemos que há problemas já identificados pelos congressistas americanos no território dos Estados Unidos, com agentes americanos que fraudaram, por exemplo, a entrada de Felipe Martins. Isso para não falar de outros casos grotescos, inclusive o do próprio Rodrigo Constantino, né, que está aí sem passaporte. Tem toda a minha solidariedade, aliás, Rodrigo, desde o primeiro momento mandei mensagem e estou junto nessa corrente contigo, e é um absurdo o que as autoridades brasileiras estão fazendo contigo e com todos os demais perseguidos políticos hoje no Brasil. Você numa situação ainda mais delicada, né, combatendo um câncer, e as autoridades brasileiras a não demonstrar nenhum tipo de empatia. E aí com criminosos, com imigrantes ilegais, com aqueles que não estão respeitando as leis do país, os Estados Unidos, ao qual decidiram emigrar. Esses têm toda a solidariedade do governo brasileiro. Isso é uma total inversão de valores, e quem deve ficar revoltado é justamente o cidadão honesto, inclusive aquele que vai para os Estados Unidos para trabalhar de forma legal. E para concluir, eu queria dizer isso. Eu encontrei muitos brasileiros em Washington, na Flórida, os dois estados em que eu estive, Flórida é estado, Washington já está no Distrito de Colômbia, mas enfim, nos dois locais em que estive nos Estados Unidos, os brasileiros que encontrei lá, todos vibraram muito com a vitória do Trump. Então essa história de que brasileiro que está nos Estados Unidos está contra, ou que os imigrantes estão contra o Trump, também é uma falácia, é uma mentira. Está contra aquele que tem motivos para estar contra, muito provavelmente porque está ilegal no país. Daqui a pouquinho a gente vai se despedir do deputado. Antes de eu fazer uma pergunta a ele sobre o pé de meia, Constantino pediu a palavra. Só para dar uma notinha sobre essa questão da ameaça que o Trump fez ao comunista Petro da Colômbia. Eu vi alguns liberais, entre aspas, essa turma meio liberal de esquerda, né, digamos assim, dizendo assim, a Colômbia ameaça os Estados Unidos, como o Trump reage? Encarecendo o café dos americanos. E eu fico pensando, né, esse argumento já foi sedutor até para mim lá atrás, né, numa fase mais libertária e tudo, e ingênua talvez. É a mesmíssima postagem da AOC, da Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma socialista, né? Veja, o governo comunista da Colômbia já está recuando. Isso chama-se usar como instrumento de geopolítica, de ameaça crível, né, tarifas para que você obtenha os interesses políticos que você deseja. Então, de novo, deixa os adultos na sala, porque imagina se fosse uma pessoa com a cabeça purinha, assim, né, liberal só em economia e não entende um jogo maior, às vezes peca por escorregar nessas falácias, né? Então, de novo, o Trump está falando sério
E é bom que as lideranças latino-americanas entendam, e a China também, que não vai poder mais brincar no quintal dos Estados Unidos ao seu bel prazer. Quem não entender vai pagar um preço alto. O Trump ameaçou cancelar os passaportes, os vistos, né, dos envolvidos e familiares. Ludmila Lins Grilo fez uma postagem boa sobre isso, também está repercutindo bem. Então, de novo, eu vejo, se continuar nessa toada, ministros do Supremo brasileiro sem poder frequentar aqui o Sawgrass Mills como estava o Barroso há pouquinho tempo atrás. Então, as coisas vão começar a ter consequências. E isso é bom.